Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, a parábola do bom samaritano. A parábola é uma história com um fundo de moral contada de uma maneira fácil para que as pessoas entendam. Então, ela tem o mesmo princípio das fábulas, né, que a gente aprende quando é criança. Então, por exemplo, você aprendeu a fábula da cigarra e da formiga, porque ela te ensina o valor do trabalho, de não ser preguiçoso, de poupar, enfim, ela tem várias lições de moral. As parábolas são iguais. Jesus ensinava a respeito do reino de uma maneira muito simples e na linguagem daquele povo, né, daquele contexto que faria mais sentido para as pessoas. Não faz sentido você ensinar a Bíblia, o Evangelho, de uma maneira muito complicada, que as pessoas não entendam qual é a lógica, né? O reino, o evangelho, ele tem que ser compreensível para que a gente possa colocá-lo em prática. De uma certa maneira, é o que eu tento fazer aqui todos os dias com esses vídeos. Muitos de vocês me escrevem que a minha explicação é simples, é fácil, é exatamente esse o meu objetivo. Eu quero que você consiga, de fato, entender o que o texto está dizendo da maneira mais simples possível. Por quê? Quando a gente entende da maneira mais simples, a gente consegue passar essa história para frente. E esse é o meu objetivo. Eu passo para frente e todos vocês que assistem aqui, por favor, também passem para frente. Vamos multiplicar a mensagem do Evangelho. Agora vamos lá para o texto, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei, ou seja, alguém que conhecia muito sobre as escrituras e sobre as leis de Deus, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: olha o que o texto está dizendo. Ele queria aprender? Não, ele não tinha interesse em aprender. Na vida, a gente vai aprender que existem dois tipos de pergunta. Existe a pergunta de quem está de fato interessado e existe a pergunta de quem só quer tirar a informação de você para te prejudicar. Então, aqui, neste caso, ó, ele queria pôr Jesus à prova. Ele queria expor Jesus para ver se conseguia pegá-lo, né, na mentira, enfim. Ele perguntou: mestre, ó, a falsidade. Ele não achava que Jesus era mestre. Ele queria pôr ele à prova, mas ó, a falsidade aqui. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria saber? Não. Ele queria só expor Jesus, porque ele achava que Jesus não ia conseguir responder. Olha o que Jesus responde: o que está escrito na lei? Vamos lembrar que este homem era o perito da lei, ou seja, ele sabia exatamente o que estava escrito, né? Respondeu Jesus: como você a lê? Que interpretação você tem a respeito do que está escrito na lei? Quando a Bíblia nos diz que nós seremos plenos no Espírito Santo, no Espírito de Deus, ela trata disso aqui, de nós seremos plenos, ou seja, em todas as nossas áreas o Espírito estará conosco. E olha a continuação: e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a Deus você ama da sua entranha, da sua razão, de tudo. E ao seu próximo como você se ama. Eu já vi uma explicação sobre isso e achei bem interessante, é um jeito bem fácil da gente memorizar. O que é amar o meu próximo como a mim mesmo? É muito simples. É só não fazer ao meu próximo o que eu não gostaria que fizessem comigo. Você gosta de ser enganado? Então não engane os outros. Você gosta de ser roubado? Então não roube os outros. Você gosta de ser manipulado? Então não manipule os outros. E assim por diante. Vamos anotar esse trechinho aqui? Para estudos, eu gosto de usar essa Bíblia, ela chama Anote. Essa versão que a gente está lendo é a NVI. E a Bíblia Anote, ela tem espaço para anotação na lateral. Gosto muito de usar para não deixar aqui tão bagunçado. E quando você vai reler o texto, as ideias estão organizadas, é bem interessante. E você pode usar ela do jeito que você quiser. Você pode fazer desenho, texto, o que te ajudar a memorizar. Eu sugiro que você use como um diário. Anota o que Deus te falou, as coisas que você
as revelações que você teve, porque depois de um tempo voltar e ler, é muito gostoso quando a gente vê as coisas que foram se cumprindo e como Deus foi fazendo. Então, aqui em 10:27, amar o próximo como a mim mesma é fazer somente o que eu gostaria que fizessem comigo. Quer ver uma coisa que eu vejo muito? Brasileiro em geral, né? Crente ou não crente, mas eu vejo muito no meio cristão também. O brasileiro gosta muito de tirar sarro, gosta de fazer piada com tudo, gosta de zombar da cara dos outros. Até que um dia eu descobri na Bíblia que existe um nome para isso. É o espírito de zombaria. É um demônio. Olha que grave. A gente odeia que tirem sarro com a nossa cara, mas a gente adora tirar um sarro com a cara dos outros. Já percebeu? Brasileiro adora fazer uma chacota com a cara dos outros. E isso é um espírito. E como tudo, fica enraizado na nação. Percebe como a gente tem que ser vigilante e pedir a Deus discernimento de espíritos para a gente conseguir entender essas coisas? Então, primeiro desafio aqui, antes de terminar o texto, já vamos meditando durante a leitura do texto. Vamos diminuir, de preferência eliminar, a zombaria do nosso dia a dia. Porque a gente pensa, é só uma brincadeirinha, mas a gente não sabe as feridas que a gente causa nas pessoas. Então, zombar cabelo, zombar corpo, voz, o jeito de falar, tem tanta coisa. Vamos tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Ninguém gosta de ser alvo de piada e gozação. Então, esse aqui é um bom exemplo de como a gente pode amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ou seja, o que você está querendo saber, você já sabe. Aplique. Aplique, porque tem muita coisa que a gente sabe da Bíblia, mas a gente não faz, né? Já discutiu assuntos bíblicos com pessoas que são desviadas, ou enfim, já conheceram a Bíblia e não aceitaram o Senhor? A pessoa tem argumento para tudo, ela conhece tudo da Bíblia, mas ela não vive uma vírgula. É isso aqui que Jesus está falando. Aí olha no 29, o cara era insistente, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Ah, isso aqui é maravilhoso. Ame o seu próximo. Mas quem é meu próximo? Ou seja, ele quer saber quem que ele tem que amar. Ele não quer amar todo mundo, né? Ele se recusa a amar todo mundo. E a resposta de Jesus é maravilhosa. É uma das parábolas mais famosas e mais bonitas. Vamos lá. Em resposta, disse Jesus. Aí agora que ele começa a contar uma história. Um homem, né, um certo homem, descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, se ele estava saindo de Jerusalém, ele era um judeu, certo? Estava descendo. Quando caiu nas mãos de assaltantes, a gente já viu aqui que os caminhos eram perigosos, né? Fora da cidade. Estes lhe tiraram a roupa, olha aqui, o roubo, a humilhação. A gente vê isso hoje, né? O cara não fica satisfeito em roubar o que você tem, ele quer te humilhar. Então, é muito comum a gente ver hoje nas notícias de roubo, né? De amarrar a pessoa, enfim. Então, aqui, roubaram as roupas, né? Roupa nessa época era algo muito caro também. Tiraram as roupas, espancaram e se foram. Ou seja, aqui ele nos mostra no texto que eram vários bandidos e o cara era um só. Então, eles foram covardes, cruéis e ladrões, deixando-o quase morto, ou seja, desmaiado. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, ou seja, estava saindo de Jerusalém, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, ou seja, ele desviou de um homem semi-morto, todo machucado e pelado. Um sacerdote que cuidava do povo e vamos ver aqui que esse homem, muito provavelmente na história, era um judeu, ele estava vindo de Jerusalém. Então, os judeus tinham muito problema com estrangeiro, nem estrangeiro ele era. E assim também um levita. Quem era o levita? Os levitas eram os que serviam no templo. A tribo de Levi era exclusividade do templo, tanto que eles eram sustentados pelas outras tribos. A vida deles era servir, e nem este que nasceu para servir também ajudou. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Então os dois desviaram do homem machucado. Mas um samaritano, vamos lembrar, os judeus odiavam os samaritanos. Em dado momento da história, os samaritanos se misturaram com outros povos. Então eles se misturaram geneticamente, o que para os judeus já era uma afronta,
e eles se misturaram religiosamente. Eles desviaram a sua conduta religiosa, eles saíram do cerne, né, das leis de Moisés. Então existe uma guerra aqui, eles se odiavam. Tanto que se o judeu tivesse que fazer uma viagem que Samaria estivesse pelo meio do caminho, eles desviavam. A gente viu isso em alguns textos anteriores. Então, olha o que Jesus está trazendo. Ele está trazendo uma completa disrupção daquele que para os judeus é a escória do mundo, que deveria morrer, mas ele está usando essa pessoa. O samaritano, estando de viagem, ele não diz de onde ele está vindo, tá vendo? Tá vendo? Pode estar subindo, pode estar descendo. Chegou onde encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Veja que interessante, Jesus diz de onde o sacerdote vem, diz de onde o levita vem, mas não diz de onde o samaritano vem, porque não interessa. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, olha que coisa, curou, cuidou, derramando nelas vinho e óleo. Vinho e óleo, gente, eram cicatrizantes, tá? É tratamento, porque o vinho, o álcool, desinfeta, né? O álcool desinfeta, e o vinho tem propriedades curativas, e o óleo também, ele hidrata e cura. Então, por isso que ele joga vinho e óleo. Para quem leu e achou isso meio estranho, é isso, seriam os remédios da época. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal. Não é que ele não só cuidou, mas ele se responsabilizou pelo homem. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha o que esse homem fez. Pegou um estranho na rua, cuidou dele, gastou o dinheiro dele, o tempo dele, desviou o trajeto de viagem para cuidar deste homem. E olha só, ele ainda passou a noite cuidando dele. No dia seguinte, ele dormiu na hospedaria junto com esse homem. Deu 2 denários. O denário, gente, esse Czinho, ele está explicando isso. Era uma moeda de prata que equivalia a um dia de um trabalhador braçal. Era uma diária, tá? A gente vê muito esse termo aqui na Bíblia, porque ele é uma boa referência, um dia de trabalho. Então ele deu 2 denários ao dono, né, da hospedagem, ao hospedeiro, e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Ou seja, ele parou a viagem dele, atrasou a viagem dele em um dia, gastou dinheiro do bolso, deixou alguém responsável e ainda disse que ia voltar. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha que incrível, Jesus dá o exemplo e aí ele arremata com a pergunta que quebra a perna do mestre da lei. E aí eu vi um pastor falando, olha que interessante, para a gente entender como o judeu odiava o samaritano. Ele não responde ao samaritano, ele nem pronuncia a origem do homem. Ele diz aquele que teve misericórdia. E porque aqui, e aí eu entendi também que, por que ele usa isso? Porque a misericórdia, nesse caso, vale mais do que a nacionalidade. A misericórdia fala mais do que o lugar de onde você veio. Sermos caridosos e misericordiosos fica acima da nossa profissão, do nosso sobrenome, da nossa origem, do nosso passado, do nosso pecado. A misericórdia, ela se derrama da nossa vida para a vida dos outros de maneira abundante, a ponto dela ser o ponto mais importante. E aí Jesus respondeu para ele: vá e faça o mesmo. Fazer o mesmo o quê? Misericórdia. Qual foi a pergunta desse homem? Como que ganha o reino dos céus? Como que a gente morre e vai para o céu? Jesus ensinou aqui, fazendo misericórdia, sendo misericordioso, derramando do nosso amor para quem a gente não conhece, derramando do nosso tempo para quem a gente não sabe se vai ser grato ou não, investindo o nosso dinheiro em pessoas das quais a gente não sabe qual é a índole. Ele não sabia absolutamente nada sobre esse homem. Ele não sabia nem se de fato ele tinha sido assaltado. Ele podia ter apanhado só, enfim, ter entrado numa confusão. Poderia ser um mau caráter. Mas ele não levou nada disso em consideração. Ele simplesmente derramou sobre a vida desse homem o que ele tinha: misericórdia. Como ter vida eterna? Derramando misericórdia sobre todos, sem distinção. A gente vive um momento no país em que está tudo tão dividido, né? Que a gente tem pessoas querendo dividir politicamente o povo o tempo inteiro.
E Deus está nos dizendo que é para a gente derramar misericórdia sobre todos os nossos próximos. Que seja assim na minha vida e na sua. Que Deus te abençoe.